Gente, olha só, o presidente Lula afirmou que o Brasil nunca fará parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quem tem informações pra gente é a Luciana Verdolim. Lu, bom dia. Conta o que o presidente Lula disse. Olha, ele não quer fazer parte da OPEP, Paulo, mas quer fazer parte da OPEP Plus. Diz que até é um nome bonito. O que é esse novo grupo? É um grupo que faz parte ali, participa das reuniões, acompanha, faz até algumas cobranças, mas não faz propriamente dito parte daquele grupo da OPEP, que são os países exportadores de petróleo. Quantos são? São 13 países que fazem parte dessa organização criada em 1960. Entre elas, Arábia Saudita, Venezuela, Iraque, Irã, Kuwait, Nigéria e Angola. O que essa OPEP Plus vai fazer? Vai ver o que os outros países eles pensam do posicionamento dos produtores de petróleo. E Lula disse que vai ser uma boa oportunidade, inclusive, do Brasil negociar a possibilidade de investimento desses países que são muito ricos. Eles têm um lucro abundante na produção e na venda de petróleo no mundo, para eles investirem também nas energias limpas, nas energias renováveis. O Brasil, na semana passada, o presidente Lula, a gente até comentou aqui, ele disse que quer ser conhecido daqui a 20, 30 anos como a Arábia Saudita da energia renovável, e para isso é preciso, inclusive, que o Brasil promova e divulgue no exterior a possibilidade de exportar essa experiência que já é muito sentida aqui em território brasileiro. A gente, por exemplo, já é muito conhecido pela produção do biodiesel, com a geração de energia limpa, como a geração de energia eólica e também geração de energia solar. O presidente disse o seguinte: o Brasil não vai participar da OPEP, mas quer participar da OPEP Plus, e acha importante que é preciso convencer os países que produzem petróleo que eles precisam se preparar para o fim dos combustíveis fósseis. Ele foi questionado, inclusive, sobre a sinalização que a Petrobras deu, que vai começar também a fazer uma parceria com a Arábia Saudita. O presidente disse que não sabe exatamente como é que vai ser, mas fez questão de lembrar que é preciso expandir os horizontes, é preciso, inclusive, saber das experiências no exterior e mostrar o que a gente está produzindo aqui no Brasil. Lula participou da reunião da COP28, esteve na Arábia Saudita, esteve no Catar, hoje está na Alemanha, volta essa semana aqui ao Brasil e vai participar, inclusive, da reunião do Mercosul, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Muito bem, Lu, obrigado, querida, pelas suas informações. A Luciana, direto de Brasília, nos atualizando sobre essa fala do presidente Lula, que está repercutindo, né, Fabrício? Está repercutindo, Paulo. E a observação que eu tenho para fazer é que essa fala também em relação ao Mercosul, me lembra muito, assim, muito mais um Lula candidato do que um Lula presidente. Que o Lula presidente é mais uma figura mais diplomática, uma figura que sabe ali dialogar com os líderes estrangeiros, sabe muito bem o que dizer e quando dizer. Essa foi uma frase uma fala um pouco mais efusiva, me pareceu, e isso, claro, que vai gerar repercussões. Eu acho que, do ponto de vista internacional, aquele plano do Lula não está indo tão bem assim, né, Pepe? Se você for analisar, por exemplo, tanto essa questão da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o posicionamento do Brasil, uma tentativa do Brasil ser uma espécie de mediador, não deu certo. Se a gente for analisar o relacionamento dele com Emmanuel Macron, depois dessa recusa por parte da França em relação ao acordo com o Mercosul, também caiu. E agora essa história da OPEP. Como é que você está vendo isso? Não, realmente, quando você vê o Lula falando e o Lula agindo, são duas pessoas completamente diferentes. Você vê, por exemplo, que na reunião que teve na COP, ele falou claramente da ideia do Brasil ser economia verde, que o mundo tem que investir em economia verde, economia renováveis, e ao mesmo tempo no Brasil ele defende a exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? Ou seja, há uma certa... E agora está defendendo a entrada do Brasil, não na OPEP, no grupo OPEP+, que na verdade são os grupos de produtores de petróleo com mais outros puxadinhos. Ou seja, há uma certa contradição entre o discurso do Lula e a ação do presidente Lula, né? E isso cria uma certa confusão quando a gente analisa esse fato. E é importante destacar, Paulinho, uma coisa que ninguém fala, quando fala em economia verde, há muita hipocrisia, né? Só vamos investir realmente em economia verde quando o custo de produção, o custo de você comprar produtos, né, for menor do que o custo de explorar petróleo e o gás natural. Quando
tirar petróleo do solo for mais barato do que investir em energia eólica e energia solar, não tem como falar em transição energética. E isso ninguém fala. A gente quer viver de hipocrisia. Mas não, Pepe, mas aí, desculpa, você está fazendo um cálculo muito focado aí. Por quê? Não é só em relação ao custo. Às vezes vai ter custo maior a energia verde, mas vai ter uma arrecadação maior também, um lucro maior com a venda do crédito de carbono. Então, ainda que aumente o custo... Isso é balela, Nelson. Não é balela. Você tem umas ideias fixas. O Lula... Não é. O Lula tá lá falando sobre isso, meu amigo. Impressionado. Não sou eu quem tô falando. Pesquisem. Não, o crédito de carbono, da forma como está desenhado, é um absurdo. Não é. Só prejudica países é a realidade de colocar o Brasil em outro nível. Ou seja, você não resolve o problema do clima no mundo todo. Se aumenta, tem mais custo. Energia custo limpa. O quê? Tem mais custo, mas tem mais faturamento que você vende. Além do seu produto principal, você vende o crédito de carbono. Não, essa é a questão. Tem menos faturamento. Então o lucro é maior. Isso é mentira. Tem menos faturamento, Nelson. Tem bem menos faturamento. O que é o crédito de carbono? Países desenvolvidos continuam poluindo mais e compra crédito de países em desenvolvimento. No caso, compra do Brasil, ou seja, deixa produzir. Estrangeiro no Brasil. Aí o que o Brasil faz? O Brasil faz? O Brasil pega esse dinheiro e compra turbina da Europa, compra hélice da Europa e tal, e não desenvolve a indústria local. Você sabe que tem Ou seja, o crédito carbono da forma que está desenhado. Já que você está falando de indústria, você sabe que tem no Brasil um estudo de combustível verde renovável para aviação, inclusive. Estudos avançados, inclusive. Mas só vai dar certo, né? Aí você concorda comigo, só vai dar certo. Isso tem a ver até com essa ideia de industrialização do Brasil. A gente vai ter uma indústria de combustível verde para combustível verde só vai dar certo no Brasil e no mundo todo quando o preço de produzir o combustível verde for mais barato do que o preço o etanol é um fracasso. de extrair o petróleo. Não, porque tem subsídio do Estado. Tem subsídio do Estado. Só por isso? Olha só, Nelson, você deixou de ser liberal agora, você é a favor do Estado na economia. Não estou falando a favor, estou querendo você defende uma coisa o etanol só é barato, só deu certo porque teve subsídios e investimentos do Estado de forma clara. Perfeito, E assim vai acontecer com o combustível da aviação e o Brasil pode sim ser uma potência mundial com a economia verde.